Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje o tema é ácidos nucleicos. Retomando ácidos nucleicos, porque nós já vimos alguma coisa lá atrás, uma pequena introdução. Hoje nós focaremos nos processos de duplicação do DNA e transcrição, que é a produção do RNA. E vamos começar lembrando um pouco sobre a composição e a estrutura do DNA. A dupla hélice, a molécula da vida. Aqui nós temos uma representação esquemática da molécula de DNA e uma fotografia realizada com auxílio do microscópio eletrônico. Dá para ver bem direitinho aqui as curvas que somadas vão formar aquilo que nós chamamos de dupla hélice, a conhecida dupla hélice do DNA. Esses são os dois pesquisadores, o americano James Watson e o inglês Francis Crick, que descobriram a estrutura, que propuseram a estrutura tridimensional do DNA, que se coloca como uma dupla hélice. Essa dupla hélice que nós conhecemos hoje foi estabelecida por esses dois pesquisadores aqui. Dizem as más línguas que, na verdade, quem fez essa descoberta foi a cientista americana, se eu não me engano, americana, Rosalind Franklin. E os caras teriam aí passado a perna nela, né? Bom, sabe Deus o que de fato aconteceu. Esse é um dos resultados das pesquisas utilizando o raio-x, que permitiram aí a ideia de o DNA ser uma dupla hélice. E aí vamos lembrar um pouquinho da composição química do DNA, do ácido desoxirribonucleico, ou ADN. Todos nós lembramos que o DNA, a macromolécula de DNA, é formada por duas cadeias polinucleotídicas, ou seja, cada filamento formador da dupla hélice do DNA é formado por uma sequência, por uma cadeia de nucleotídeos. E cada nucleotídeo apresenta-se formado por um grupamento fosfato oriundo do ácido fosfórico, um açúcar que nós conhecemos como desoxirribose e uma base nitrogenada que pode ser de 4 tipos: adenina, guanina, timina e citosina. Cada cadeia polinucleotídica está ligada à outra no espaço através de ligações que nós conhecemos como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, sendo que a adenina sempre vai estar ligada à timina e a guanina sempre vai estar ligada à citosina. Se em um determinado filamento, digamos, o filamento da esquerda eu tiver timina, no filamento da direita eu terei a adenina. Da mesma forma, se em um dos filamentos eu tiver citosina, obrigatoriamente no filamento correspondente eu terei o nucleotídeo portador da base nitrogenada guanina. A duplicação do DNA ela é dita semiconservativa porque uma molécula original de DNA ela vai formar duas novas moléculas, sendo que cada molécula de DNA nova, cada uma das duas moléculas de DNA formadas a partir de uma inicial, vai apresentar um filamento antigo, um filamento original e um filamento novo. Então vejamos como é que a coisa acontece. Eu tenho aqui representada, melhor dizendo, um trecho de uma molécula de DNA hipotética, em que em um filamento nós encontramos a sequência de bases, de nucleotídeos com as bases adenina, citosina, timina, adenina e guanina. Consequentemente, no outro filamento eu terei ligada à adenina, a timina, ligada à citosina, nucleotídeo portador da guanina, ligado ao nucleotídeo portador da timina. A adenina, se de um lado eu tenho adenina, do outro eu terei timina, se de um lado eu tenho guanina, do outro eu terei citosina. Então, inicialmente vai agir uma enzima conhecida como helicase, que vai separar os dois filamentos de DNA, vai romper as ligações de hidrogênio que unem os dois filamentos de DNA, e uma outra enzima conhecida como DNA polimerase ou polimerase de DNA vai unir nucleotídeos livres que existem no núcleo celular. Tudo isso aqui vai acontecer no núcleo, está acontecendo aqui a todo instante no nosso organismo, em variadas partes do nosso organismo, em todas as regiões do nosso organismo. Então, nucleotídeos portadores
da pentose desoxirribose começam a se encaixar nos nucleotídeos livres da molécula de DNA em processo de duplicação. Então vejamos, onde havia adenina, encaixa-se a timina. Onde havia a citosina, encaixa-se a guanina. Onde havia a timina livre, encaixa-se a adenina. E assim por diante. E a mesma coisa vai acontecer com o segundo filamento. Ao final de um certo tempo, eu terei duas novas moléculas de DNA formadas. Percebam, cada nova molécula de DNA vai apresentar um filamento antigo, uma cadeia polinucleotídica antiga e uma cadeia novíssima. Portanto, duplicação semi-conservativa. E aí nós passamos para o RNA. Também da mesma forma que fizemos para o DNA, a gente estuda um pouquinho, a gente relembra um pouquinho da composição química do RNA. Da mesma forma que o DNA, o RNA é uma macromolécula, uma grande molécula formada por unidades menores conhecidas como nucleotídeos unidos uns aos outros. Uma grande diferença entre o RNA e o DNA, no que diz respeito às suas estruturas, é que o RNA ele se apresenta como um único filamento polinucleotídico. E o DNA não, tem dois filamentos, como a gente viu agora há pouco, unidos um ao outro. E aí também tem uma diferença química em relação ao RNA comparado com o DNA. O RNA, ao invés da pentose desoxirribose, ele vai apresentar uma outra pentose, conhecida como ribose. E os nucleotídeos formadores do RNA, ao invés de desoxirribose, vão apresentar a ribose, que tem um átomo de oxigênio a mais em relação à desoxirribose. E uma outra diferença é que não existem nucleotídeos de RNA portadores de timina. Vai haver um outro nucleotídeo que a substitui, que é o que nós conhecemos como uracila ou uracil. Passemos então para o processo de formação de RNA, que é o que nós conhecemos como transcrição. O DNA ele controla praticamente todas as atividades celulares, só que ele nunca sai do núcleo. E a maior parte das atividades celulares ocorre no hialoplasma. Então, ao invés de migrar para o citoplasma, o DNA ele transcreve a mensagem genética contida nele, numa outra molécula conhecida como RNA, ácido ribonucleico, e essa molécula se encaminha para o citoplasma, onde vai participar da produção das proteínas. Que nós temos uma representação esquemática de uma molécula de DNA abrindo-se parcialmente para formar o RNA. Quando o DNA vai se duplicar, toda a molécula, toda a dupla hélice se abre. Um filamento ele se separa completamente do segundo filamento. Quando o DNA vai formar RNA, apenas um trecho desta molécula se abre para formar o RNA. Apenas o trecho que apresenta a informação genética responsável por uma dada proteína. Então vejamos, nós temos aqui o DNA representado, uma enzima conhecida como RNA polimerase se encarrega de separar um filamento de DNA do filamento complementar. Nucleotídeos portadores de ribose presentes no núcleo começam a se encaixar nos nucleotídeos livres da molécula de DNA e desta forma o RNA começa a se formar. Onde há adenina no filamento de DNA, tomado como molde, apenas um dos filamentos de DNA participa do processo. Onde há adenina se encaixa a uracila, onde há a citosina encaixa-se a guanina, onde há a timina liga-se a adenina, onde há a adenina liga-se a uracila e onde há a guanina liga-se a citosina. E aí, ao final do processo, a molécula de DNA se refaz, enrola-se novamente e a molécula de RNA já está completamente formada. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a mesma RNA polimerase responsável pelo desenrolamento parcial da molécula de DNA também vai ser responsável por ligar os nucleotídeos portadores de ribose
ao filamento molde de DNA para a formação da molécula de RNA. Só que existem 3 tipos de RNAs. Nós temos o RNA mensageiro, que de fato é o responsável por transportar a informação genética do núcleo para o citoplasma, o RNA ribossômico, que associado a proteínas vai formar a organela celular conhecida como ribossomo, que é a organela responsável pela produção de proteínas, e o RNA transportador, que é responsável por encaminhar aminoácidos, elementos formadores de proteínas, para o local onde as proteínas estão sendo produzidas. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Jesus de Nazaré.